Bom dia, irmãos. Feliz sábado a todos. Eu gostaria de convidar as meninas que podem descer. Para quem não me conhece, meu nome é Lauro. Eu sou o Júnior, meu pai é Lauro. E para mim é um privilégio estar aqui de novo. Eu já estive aqui nessa igreja, eu creio que há uns 9 anos atrás, eu estive fazendo evangelismo aqui. Eu era pastor auxiliar com o pastor Enoque Gutzeit. E nós fizemos o evangelismo nessa rua aqui, lá embaixo. Foi muito bom aquele evangelismo naquela época. Estive aqui anteriormente, alguns meses atrás, e agora a gente está vindo novamente para partilhar o pão da vida com vocês. Queridos, eu sou licenciado e bacharel em teologia. Isso não quer dizer nada. Antes de tudo, sou adventista de berço. E isso sim reflete um pouco na minha vida, porque mesmo em meio aos erros, a consciência sempre diz o que a gente tem que fazer. E hoje eu vim, nessa manhã de sábado, partilhar com vocês algo que eu considero muito legal, muito bom. A princípio, as pessoas não gostam muito de mim quando me veem, 1,82 m, Mamãe diz que eu sou lindo, eu não estou nem aí porque vocês pensam. Mas há quem diga que eu sou feio, então, para mim não vai mudar a minha vida. Mas, a princípio, as pessoas não vão muito com a minha cara, E eu costumo dizer que se pecado fosse por metro, eu estava perdido, 1,82 m de pecado é complicado, Mas como não é, Deus tem misericórdia. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 23. E enquanto você vai procurando, eu quero parabenizar a igreja. Nossa, a igreja está muito bonita. Olha, da última vez que eu vim aqui para essa vez que eu estou vindo, está muito diferente. Parabéns. Outra coisa que eu quero parabenizar a igreja, tem jovens aqui. Olha, eu estou encantado com vocês, já me apaixonei por vocês. Vocês estão tudo errado, mas o melhor lugar para estar errado é aqui. Eu também sou errado e estou aqui. O melhor lugar para estar errado é aqui dentro. Então, estou feliz. Por quê? O meu quarto livro é sobre adolescência. Eu tenho um projeto nas escolas chamado Papo Cabeça, que eu falo sobre adolescente. Eu amo essa idade. Eu trabalho com adolescente já tem mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Eu não estou velho não, viu? Só estou ousadinho, mas não estou velho não. 2 Samuel 23, já encontraram? Capítulo 23, nós vamos ler do verso 8 ao 17. Então, não feche sua Bíblia. Vamos fazer esse combinado? Não feche sua Bíblia. Agora, eu quero fazer algo diferente aqui com vocês. Vocês sabem que para a gente falar a verdade para alguém tem que ser amigo, Só amigo que fala a verdade para o outro. Então eu quero conhecer vocês para me tornar amigo de vocês. Eu vou dizer meu nome e vocês vão dizer o nome de vocês bem forte, tá bom? Eu sou o Lauro. Não, teve alguns que eu ainda não conheci. Alguns não falaram. Eu sou o Lauro. Teve gente que ainda não falou. Eu sou o Lauro. Agora teve gente que falou, olha que legal. Até meu amigo aqui, eu ouvi o nome dele. Pronto, já somos conhecidos, agora se vira. Vocês já somos conhecidos, agora eu vou falar a verdade. Tá bom? Sem tabu? Sem mentira? Só verdade? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero perguntar para você nessa manhã. Você sabe qual o significado do seu nome? Olha, eu sei o significado do meu nome. Se eu fosse você, procurava. Alguém aqui quer ter filhos? Deixa eu ver a mão de quem quer ter filhos. Deixa eu ver. Tem alguém que quer ter filhos aqui? Esses meninos novos aí, nenhum quer ter filho. Vocês vão acabar com a geração de vocês? Olha, levantou a mão. Pronto, eu vou dar uma dica de um nome para o seu filho, tá? Coloca o nome dele de Judas. E aí? Você já viu alguém com o nome de Judas, a não ser aquele Judas lá da Bíblia? Nome tem importância ou não? Olha, vou dar mais uma dica para vocês. Se você tiver menino, coloca do meio do alfabeto para o A. Se você tiver menina, pode colocar o alfabeto inteiro, não tem problema. Por quê?
Se você colocar do meio, do L, do M, para baixo, e seu filho servir o exército, ele não vai mandar em ninguém. Isso chama-se hierarquia. Então nunca coloque o nome do seu filho de L para lá. Sempre coloque de L. Eu fui o meio termo. Meu nome é Lauro, então eu estou lá no meio. Eu agradeço meus pais, porque meus irmãos tudo foram M. Do M para lá, aí pronto. Aí meu irmão serviu o exército, o mais velho. Não mandava em ninguém. Porque lá é pela letra do nome. E eu tive um privilégio no quartel. Sabe por quê? Porque eu guardava o sábado e eu quase fui preso. Foi uma história. E lá eu me converti. Foi no exército que eu me converti, que eu descobri que realmente a igreja adventista seguia a Bíblia. Porque eu falei assim, vou ter que guardar o sábado, né? E agora a mamãe me deu um atestado de adventista, né? Um papel. Eu vou apresentar lá. E por lá apresentei. E ali eu vi que eu não precisei abrir a Bíblia um dia para um ateu para dizer para ele que o sábado era real. Que era o comandante dos 54 bis de fuzileiro de selva, que eu sou pioneiro ali naquele lugar. E lá dei 58 estudos bíblicos e saíram 5 batismos. Foi uma bênção. E eu fiquei olhando e digo, Senhor, como pode, né? O Senhor teve que me trazer aqui para eu me converter. No milagre não foi os outros, não. O milagre fui eu. Então, meu nome significa folha de louro, vencedor. Vocês já viram que na Grécia, quando os atletas competiam e ganhavam, eles não recebiam uma folha de louro na cabeça? Isso significa vitorioso. Olha só. Irmãos, eu tenho recebido muitas vitórias. Meu nome tem um sentido de vitorioso. Eu tenho recebido muitas vitórias na vida. Agradeço a Deus pelas vitórias. Mas o texto aqui fala sobre os valentes de Davi. Eram mais ou menos 30. Você sabe o que significa o nome de Davi? Qual o significado do nome de Davi? Fiel? Não. Davi significa o amado. E sabe o que é interessante? É que Davi, ele era amado não só pelas pessoas que eram do povo dele. Ele era amado por pessoas que não faziam parte do povo dele. E nós vamos ver isso no texto. Eu queria perguntar uma coisa para vocês, mas eu só pergunto se vocês quiserem. Se vocês não quiserem, eu não pergunto. Eu posso perguntar? Posso? Já que vocês querem que eu pergunte, eu vou perguntar. Olha, se tiver chato, você levanta a mão. Aí eu vou acelerar aqui para ver se melhora. Tá bom? Quando começar a ficar chato, você levanta a mão aí que eu já vou saber que está ficando chato o negócio. Ok? Combinado? Muito bem. Davi. Acompanha comigo o verso 8. Lê comigo aí, porque nós vamos assistir um filme de ação agora. Quem gosta de filme de ação? Eu amo filme de ação. E quando eu leio a Bíblia é como se eu estivesse assistindo um filme. Eu entro dentro da história e eu fico visualizando a cena, porque é fantástico. Pensa comigo, olha só o que diz aí, ó, verso 8. São estes os nomes dos valentes de Davi. Josebe Bassebete, o filho de Tequimone, o principal de 3. Este brandiu sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Uau! Que homem! Você conhece a história de Davi, hein? Davi, ele matou um gigante, sim ou não? Davi matou um leão, sim ou não? Davi matou um urso, sim ou não? Gente, há quem diga que tem que matar um leão por dia, né? Quando a gente sai de casa, hoje eu vou matar o meu leão do dia, né? Mas biblicamente não é um leão que nós temos que matar. Biblicamente nós temos que matar 3 leões. Primeiro leão que nós vencemos, o eu. Segundo leão que nós vencemos, o inimigo. Terceiro leão que nós vencemos, as tentações que o mundo oferece. Davi, ele disse assim, ó, para andar comigo, tem que ser pelo menos parecido comigo. Senão, não anda comigo. Às vezes nós queremos andar com Jesus e não queremos ser parecidos com Ele. E o texto diz que esse homem lutou contra 800. Agora eu quero que você pense em 2 coisas que está aí nesse texto. Primeiro, o que esse homem tinha nas mãos?
Uma lança, muito bem. Então guarda isso, porque isso nós vamos aplicar para a nossa vida, tá bom? Vamos continuar lendo? Verso 9. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus reunidos ali para a peleja, quando já haviam se retirado os filhos de Israel. Para aqui, pensa comigo. Aqui diz que estava tendo uma batalha. Os filisteus tinham sitiado Belém. Belém estava sitiada. Davi estava foragido junto com o povo de Israel. Estavam escondidos lá na caverna de Adulão. Agora, o texto diz que os israelitas fugiam. Olha só, existe sempre um povo aqui dentro da igreja, obrigado, irmão, que vai fugir na hora da responsabilidade. Sabe aquela pessoa que não faz nada e está criticando quem está fazendo? Aqui tem. E tem os piores. Tem aqueles que, quando tem missão Caleb, já comprou a camisa de 2026. Já está com a camisa verdinha. No primeiro dia de Caleb está lá, ó. Foto, postando foto que está no Caleb. Missão Caleb. Não visitou ninguém. Não deu um estudo bíblico. Foi uma noite. É o fujão. É esse israelita aqui, ó. E ainda piora. Presta atenção que o texto diz. Verso 10. Eleazar, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde estava Eleazar, somente para tomar os despojos. Quem sabe o que é despojos? Quem sabe o que é despojos? Os benefícios da guerra. Escuta aqui, ó. Olha só. Toda vez que eles lutavam, que o soldado morria, o outro soldado ia lá, pegava o ouro, a espada, o sapato, o capacete, tudo que ele tinha de valor, o soldado levava. O texto aqui diz que quem voltou para pegar os benefícios da guerra não foi o soldado. Quem foi? Foi aquele povo que fugiu. Tem gente que só vem aqui para receber bênção. E na hora de abençoar os outros, ó. Vamos continuar a leitura? Verso 11. Depois dele, Samar, filho de Agé, o Erarita. Samar não era israelita, mas ele andava com quem? Com Davi. E aqui tem algo interessante. É hierarquia, coisa que às vezes as pessoas não entendem. Aqui diz o seguinte, ó. Depois deles, depois de quem? Depois de José Bassebete e depois de Eleazar, vem quem? Samar. Hierarquia. Samar, mesmo não sendo israelita, tinha uma posição elevada junto aos valentes de Davi. Por quê? Porque ele amava Davi. Porque ele amava a mensagem. Porque ele amava a igreja. Porque ele amava a missão. E ele não tinha medo de enfrentar os desafios. Eu não sei se você percebeu, mas o segundo homem também tinha um objeto nas mãos. O que ele tinha nas mãos? O que Eleazar tinha nas mãos? José Bassebete tinha uma lança. Eleazar tinha uma espada. E algo interessante aqui, porque o texto diz que Eleazar, ele lutou tanto, que a Bíblia não diz o número, não foi 800, não foi mais de 800, a Bíblia não relata a quantidade, mas diz que ele lutou tanto, que a espada não queria sair da mão dele. Ele tentava soltar. Quem aqui já fez muito exercício, assim, bastante exercício? Quem vai na academia aqui? Deixa eu ver a mão dos atletas aqui que vão na academia, olha lá. Quando você faz muito halter, você sente que isso aqui fica rígido? E quando isso aqui enrijece, fica difícil de abrir a mão? Foi isso que aconteceu com ele. Ele bateu tanto, ele feriu tanto, ele matou tanto,
que ele queria soltar a espada e a espada não saía da mão dele. Que legal, hein? Interessante, né? Olha, guarde isso porque isso tem uma aplicação para a nossa vida. Guarda isso. Presta atenção. O primeiro homem, José Bassebete, tinha uma lança nas mãos. O segundo homem, Eleazar, tinha uma espada nas mãos. O terceiro homem diz assim: aonde havia um pedaço de terra cheio de lentilha. E o povo de novo fez o quê? Fugiu. E o povo fugia diante dos filisteus. Verso 12. Pôs-se Samar no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor efetuou grande livramento. Uau! Que homem, hein? Para andar com Davi, tinha que ter bastante poder, conhecimento pessoal, conhecimento de guerra e coragem. Davi diz: para andar comigo não pode ser qualquer um, não. Tem que ser forte. Tem que ser destemido. E aqui tem algo interessante. Porque esse homem, o que ele tinha nas mãos? O que você viu aí no texto? O que o texto diz que ele tinha nas mãos? José Bassebete tinha uma lança. Eleazar tinha uma espada. E Samar tinha o quê? Samar não tinha nada nas mãos. Samar, ele estava defendendo a geografia que ele estava. E eu me identifico com Samar. Sabe por quê? Porque Samar gostava de comida. Eu amo comida. Às vezes eu vou pregar nas igrejas, aí eu digo assim para os irmãos: irmãos, se puder, prepara um almoço aí para convidar o crente, né? Porque os irmãos não convidam mais, irmão. Essa igreja perdeu a característica, né? Convida o irmão para almoçar, né? O irmão vem, convida o irmão para vir. Sabe como é que os irmãos vão vir mais aqui? Convida os irmãos para cantar, convida os irmãos e dá almoço para os irmãos. O irmão, depois vai ter um almoço para você. Você vai ver que quando você dizer: irmão, tem que cantar aqui na igreja. Não, o irmão vai dizer: irmão, não tem como cantar aí não, sábado. Eu gosto muito de comida, irmãos. E Samar, eu me identifico com ele, porque Samar disse assim: nós já perdemos Belém. Já estamos fugidos. Só que nos resta esse campo aqui cheio de lentilha. Eu já vou morrer mesmo. Mas eu não vou morrer de fome. Eu vou morrer lutando. José Bassebete tinha uma lança nas mãos. Eleazar tinha uma espada nas mãos. Samar não tinha nada nas mãos. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Primeiro, eu fui pesquisar o nome desses homens. Porque se Davi é o amado, qual o significado do nome desses homens? E José Bassebete, irmãos, ele é uma variação do hebraico, que diz assim: Josebe, aquele que acrescenta, filho, Sebete, paz. Ou seja, aquele filho que acrescenta paz. Alguém aqui conhece alguém que não acrescenta nada na vida das pessoas? Alguém já viu essa pessoa? Já se deparou com uma pessoa? Eu já me deparei com pessoas que não acrescentam nada na vida dos outros. Agora, sabe o que é o pior do que a gente encontrar pessoas que não acrescentam nada na vida dos outros? É nós sermos essa pessoa. Esse é o pior. É nós sermos pessoas que não acrescentam nada na vida das pessoas. O texto aqui diz, por exemplo, meu nome é Lauro Júnior. Por que meu nome é Lauro Júnior? Porque meu pai é Lauro. Esse termozinho Bar é porque era o Júnior do passado. Barnabé, filho de Nabé. Bar Jonas, filho de Jonas. Bartolomeu, filho de Ptolomeu. Barsebete, filho de Sebete. Ou seja, o texto está dizendo que o nome desse homem significa aquele filho que acrescenta paz na vida das pessoas. Eleazar é do hebraico, que significa Deus ajuda. Olha que legal. José Bassebete, aquele que acrescenta paz. Eleazar, Deus ajuda. E Samar, que era Erarita, e o nome dele no Erarita também tem um significado, que significa Deus
ouve, ou Deus escuta. Que interessante. Às vezes nós não estamos nos lugares por acaso, queridos. Há um propósito. Eu não acredito no acaso. Há um propósito. Se você foi determinado para um cargo esse ano, há um propósito para isso. Não diga não para o cargo que você recebeu. O texto é muito enfático quando ele diz: Deus te ouve. Se você não está vendo que não vai conseguir, entrega para Ele. Porque Deus te ouve. Depois Deus vai te ajudar. E quando Deus te ajudar, querido, você vai conseguir acrescentar paz na vida das pessoas. E o primeiro lugar para você acrescentar paz é aqui. O primeiro lugar para você ouvir a voz de Deus é aqui. E o primeiro lugar para você ser ajudado por Deus é aqui. Depois você vai refletir isso no seu trabalho, na escola lá onde você estuda. Você vai refletir isso na sua vizinhança. Você vai refletir isso para as pessoas. Vamos fazer uma aplicação para a nossa vida? Vamos aplicar para a nossa vida? Primeiro o homem tinha uma lança nas mãos. Por quê? Porque nós precisamos lançar a mensagem de Deus, essa mensagem que nós conhecemos para as pessoas aí fora. Nós estamos acomodados, irmãos. Nós viramos o crente papa-sermão. O crente papa-sermão é aquele que vem para a igreja, se emociona, chora. Nós estamos virando assembleano. E olha que assembleano tem fé, tá? Assembleano ora. Assembleano tem convicção do que eles acreditam. E nós estamos virando um assembleano paraguaio, né? Para fazer uma comparação assim, não falando que o Paraguai é ruim, mas uma brincadeira. Todo mundo fala coisa do Paraguai, né? Assembleano paraguaio. Nós estamos virando um adventista que não é mais adventista. Perdeu a característica. Como era que nós éramos conhecidos? Quem sabe? Nós éramos conhecidos como o povo da Bíblia. Hoje nós somos conhecidos como o povo da música. Perdemos a característica. Somos conhecidos como o povo do pastor fulano de tal. Ah, vocês são do pastor fulano de tal, do pastor ciclano. Já ouviram isso? Nós perdemos a nossa característica. Por quê, irmãos? Porque nós não estamos mais fazendo uso da palavra. Isso aqui virou amuleto. Olha, eu falo isso com muito carinho. Você já viu? Você já foi na casa de católico? A Bíblia está aberta assim, ó, lá no cantinho lá. Amuleto. Nós não estamos mais usando a Bíblia. E eu digo mais, irmãos. Se for falar com vocês hoje de Bíblia, conosco hoje de Bíblia, e um assembleano, ou qualquer pessoa de outra religião, dá um ataque em nós. Infelizmente. A juventude hoje, olha, falando para vocês agora. Vocês estão de mal a pior. Estão ferrados. Mas tudo pode mudar. Só depende de vocês. O que vocês estão ouvindo, o que estão fazendo, o que estão escolhendo, o que estão decidindo. Quer ver? No meu livro, Adolescência, a Melhor Fase da Vida, eu falo sobre amigo e colega. Vocês sabem qual é a diferença de amigo e de colega? Hã? Posso falar? Não, eu só falo se vocês quiserem. Posso falar? Bem, já que vocês querem que eu fale, eu vou falar, né? Querem que eu fale? Quando eu dou palestra na escola, eu sou mais duro. Eu falo assim, sabe por que vocês estão fazendo merda na vida? Porque vocês não sabem diferenciar amigo e colega. Aí eu expliquei isso aí lá na escola, lá no Pará. Eu estava fazendo palestra para a prefeitura lá. E aí chegou uma mãe brava. Diretor, eu quero falar com o professor que chamou meu filho de idiota. Aí o diretor trouxe ela até mim, e eu sentado na mesa lá, e ela chegou e ela descarregou, brava. E eu olhando para ela, e ela... Porque mulher, quando começa a falar, ela aciona um... Nem respirar, não respira.
Quando faltou o fôlego que ela respirou, eu disse, posso falar, mãe? Ela disse, pode. E eu abri o dicionário e mostrei para ela o que era idiota. Eu digo, olha, idiota é uma pessoa que sabe o que tem que fazer, mas não faz. Quando a senhora disse para o seu filho fazer as coisas e ele não faz, ele está sendo idiota. O idiota não é um xingamento, é um esclarecimento. E ela olhou para mim e falou assim, professor, não é que esse menino é um idiota mesmo? Deixa eu dizer uma coisa para você. Amigo e colega. Eu criei uma regrinha, está lá no meu livro. Amigo não se escolhe, amigo se aceita. Se você puder escolher, não é amigo, é colega. Quem é amigo? Como é teu nome, meu amigão? Teu, Carlos. Carlos, tu entrou numa fila para escolher o teu pai? Não, esse aqui eu não quero. Esse aqui está muito alto. Não, esse aqui eu quero porque ele tem o cabelo cacheado. Eu quero ter o cabelo cacheado. Foi assim? Não foi. Então aceita que dói menos. É teu pai. E para de falar mal do teu pai para o teu colega, porque tu pensa que ele é teu colega, mas não é. O teu colega tem o colega dele. Tu fala mal do teu pai para ele, ele fala mal do teu pai para o colega dele. Não fala da tua vida para o teu colega. Se você puder escolher, é colega. Não é amigo. Amigo não se escolhe, amigo se aceita, colega se escolhe. Por exemplo, quem entrou numa fila para escolher o professor aí? Não, esse professor eu não quero. Entrou numa fila? Professor é amigo. Amigo não se escolhe, amigo se aceita. É uma regrinha básica que se você seguir essa regra, você vai ter sucesso na vida. Segue o exemplo dos amigos, não segue o exemplo de colega. E eu ainda digo mais, tem amigo do bem e amigo do mal. Eu estava fazendo uma palestra aqui no Flora Calheiros, e eu falando de amigo de colega, e a menina falou assim, mas professor, minha mãe me abandonou, é uma drogada, eu vivo hoje na casa da minha avó, meu pai não liga para mim, e a lágrima rolou do olho dela. E eu falei, aí eu olhei para ela e digo, nossa filha, isso é verdade, parabéns, você tem razão. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Daqui 4 anos tu está formada, nível superior, bem empregada, teu pai vai passar por ti e vai dizer, tenho orgulho dela, nunca fiz nada por ela, tenho orgulho dela. Ou daqui 4 anos, teu pai vai passar por ti, tu está com um filho na cabeça, um no braço, um no bucho e outro arrastando. Teu pai vai olhar e diz, nunca fiz nada por ela, está aí, olha. O que é melhor? Ela disse, que eu esteja formada. Eu digo, então filha, limpa a lágrima do teu olho e começa a trabalhar para isso agora, porque a tua felicidade não depende do teu pai. Porque existe o colega do bem e existe o colega do mal. Existe o amigo do bem, que é aquele pai que cuida, que protege, que ama. E existe o colega, o amigo do mal, que é aquele pai que abandona, que deixa. Mas a tua vida não depende do teu pai. Quem aqui de vocês sabe falar mais de um idioma? Deixa eu ver a mão. Do you understand English? A little? ¿Hablas español? ¿Hablas español? ¿No hablas español? A little, mais ou menos? Amigos, vocês têm hoje a internet nas mãos e vocês não usam. Vocês poderiam falar 10, 15, 20 idiomas e vocês não usam, porque vocês estão ouvindo porcaria. Que futuro isso tem, meu irmão? Vai se lascar. Não tem outra alternativa, não. O caminho é triste para pessoas que escolhem esse caminho. Esses homens aqui escolheram estar ao lado de alguém que eles amavam de verdade. Quer a prova disso? Acompanha comigo a leitura. O texto diz assim, verso 13. Também 3 dos 30 desceram nos tempos da cega e foram ter com Davi na caverna de Adulão. E uma tropa de filisteus se acampava no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Olha só que legal. E o texto diz assim, suspirou Davi e disse, olha, Davi sonhou alto. Quem é que já sonhou alto alguma vez? Eu já falei para vocês que eu gosto de comida. Eu amo comida. Mas a mamãe faz um baião. Você não tem noção como o baião da mamãe é bom. E às vezes eu estou aqui em Porto Velho, aí eu fico pensando, o baião da mamãe. Agora caía bem, né? Hoje eu vou sair daqui com fome, irmãos. Sabe por quê? Porque ninguém fez almoço para mim aqui. Ninguém se preparou para receber o visitante aqui. Tem vários visitantes aqui. Irmãos, vocês são de qual igreja?
Vão voltar com fome daqui, irmão. Vai voltar com fome, vai sair com fome daqui. Quem mais está visitando aqui hoje, irmão? Deixa eu ver a mão de quem está visitando. Vocês são de hoje, meus irmãos. Já saiba que não tem comida, irmãos. Vai voltar com fome, não tem comida. O povo não fez comida para nós. Mas em nome de Jesus, sábado vai mudar. Sábado vai ser diferente aqui. Esses homens aqui, olha, Davi, ele sonhou alto. Belém estava sitiada. Quem estava lá em Belém? Os filisteus. Quem estava na porta de Belém? Os filisteus. Não eram os filisteus, eram os grandão, os fortão, os maiores, os mais fortes, os mais bem armados. Estavam lá na porta. Aí Davi sonhou, suspirou, ele falou assim, talvez Davi estava bebendo água. Aí, água saloba, água lá, porque a água de Belém, irmãos, era conhecida como ter as melhores águas dali daquela região. E o significado do nome Belém é cidade do pão. Quem é o pão da vida? Quem é a água da vida? Davi estava procurando por quem? Davi queria beber água? Davi queria Jesus. Davi disse, eu já não estou tendo mais forças, eu já não estou conseguindo mais sozinho, eu preciso beber da fonte, só que eu não quero qualquer água, eu não quero qualquer água de qualquer poço, eu quero do poço lá da frente, lá onde está os maiores. Olha o que o texto diz. O texto diz assim, verso 16, então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água da poça junto ao poço, que está lá no final de Belém, lá escondido. Foi isso que o texto está dizendo? Não, o texto está dizendo que eles tiraram da porta, lá de onde Davi suspirou, lá de onde Davi sonhou alto. Queridos, e agora eu quero imaginar a cena com vocês, presta atenção. O soldado, quando ele ia para a guerra, ele tinha que beber água, sim ou não? E ele andava com um cântaro, tinha 2 tipos de cântaro. Um era uns vasos de barro, o outro era de couro de animal, feito de barriga de animal. Qual cântaro o soldado andava? Qual era? O mais leve, o de couro de animal. Agora você fica imaginando jogar um cântaro de couro de animal dentro de um poço para encher de água para poder tirar a água. Eu fico imaginando agora, enquanto um jogava o cântaro, os outros 2 lutavam. E aí um dizia, não, agora é teu turno, agora é tua vez. Aí o outro ia lá e jogava o cântaro. E os outros 2 lutando. E o texto continua. Olha o que o texto diz. O texto diz assim: tiraram água de junto ao poço da porta de Belém, tomaram-na. Primeira coisa que nós devemos aprender, queridos. Primeira regra: abasteça